Boa noite a todos, que todos estejam na paz de Deus, juntamente com seus familiares, amigos, entes queridos. Queridos irmãos, hoje então, sendo a última quarta do mês de março, a exposição doutrinária é direcionada a um momento mais profundo da leitura do Evangelho, momento da oração, momento de buscarmos um tempinho para a fluidoterapia. Este trabalho direcionado à nossa saúde do corpo físico e do nosso espírito, buscando então todo o embasamento no Evangelho segundo o Espiritismo. E sendo assim, então, convido a todos para que possam abrir lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, no item 1, que tem como tema central o jugo leve, e que nos diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas dos seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fadigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe, como dever, o amor e a caridade. Queridos irmãos, na noite de hoje, a leitura desse trecho do Evangelho nos remete a refletirmos, a extrairmos como essência do quanto nos faz compreender que todos nós, filhos de Deus, passamos por várias existências e desta forma, então, muitas das nossas experiências, elas se apresentam com desafios, com situações onde permeiam no seio familiar, na nossa individualidade, o sofrimento, as dores, as aflições, onde muitas vezes nos sentimos cansados, entristecidos, desanimados. E aonde então buscarmos o consolo, buscarmos o esclarecimento para nos fortalecermos? Nos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. As obras básicas, a cada momento que nos dedicamos a buscarmos o conhecimento das leis divinas, vamos entendendo, e o Livro dos Espíritos, lá na pergunta 614, onde perguntam então, Kardec pergunta, o que seria a lei natural? A lei natural é a lei divina, criada por Deus, que nos ensina o que devemos e o que não devemos fazer. É um indicativo para a nossa felicidade. E nós, a cada existência, porque uma única, não seria o suficiente para a gente aprender, ter tantas experiências para a nossa evolução
espiritual, para a nossa evolução moral. Então, assim, queridos irmãos, nós podemos ver que estamos passando neste planeta terreno, neste mundo de provas e expiações, galgando um mundo de regeneração por grandes desafios. Em cada cantinho do nosso planeta, as pessoas estão sendo convidadas a se modificarem o seu comportamento, os seus hábitos, a perceberem a importância de que todos nós temos necessidades semelhantes do amor, da caridade, da solidariedade, que precisamos um dos outros, que temos a necessidade de buscarmos o desenvolver da fé, essa fé ativa que se mostra nas nossas ações, para conosco mesmo, para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que estão distantes, mas somos sabedores porque acabamos tendo conhecimento através de infinitas divulgações dos acontecimentos, que a enfermidade está presente, que muitas pessoas têm necessidades materiais, que muitos irmãos também estão com necessidades emocionais, enfim, somos carecedores de nos ajudarmos uns aos outros. E nesse desafio e nesse caminhar que vai se desenrolando, acontece conosco mesmo situações que nos geram muitas vezes sentimentos que nos perturbam, que tiram o nosso sono reparador, que de alguma forma se manifestam em desajustes no nosso corpo físico, no nosso coração, na nossa mente. E aí há uma busca para que a gente possa entender os desígnios de Deus, que é sabedor de todas as nossas necessidades, que é sabedor de que há um grande objetivo, porque nada acontece sem assim Deus permitir, que é o momento de buscarmos na fé, na espiritualização, no contato um com o outro no que diz respeito de que temos que sim nos cuidarmos, temos que seguirmos todas as orientações para nos preservarmos a nossa saúde, a saúde dos nossos irmãos, seguirmos com responsabilidade, com confiança. Mas me refiro que o nosso coração e o nosso pensamento, ele se expande e ele pode sim chegar pertinho quando emanamos os melhores sentimentos, a nossa família consanguínea, a nossa família de amigos, a nossa família que é a humanidade, que é a natureza. Então, queridos irmãos, nós podemos ver que o convite de Jesus, quando ele diz que a condição essencial para que assim nós possamos ir gradativamente crescendo espiritualmente, evoluindo, aprendendo com as situações vivenciadas, é o amor, é a caridade, é percebermos que não estamos sós, que somos amparados, que precisamos sim fazer a nossa parte, mas confiarmos no nosso Pai maior, considerarmos que Ele é o sabedor do mundo em que criou e que nos colocou a cada existência como oportunidade de vencermos os desafios, de aprendermos, de buscarmos no nosso interior toda a bagagem que já temos adquirida e tantas outras vivências que precisamos adquirir.
E nesse andar então, nós já paramos para contemplar o que temos ao nosso redor? Claro que hoje, na nossa condição do isolamento social, de ficarmos mais reservados, mesmo nessa vivência, nós podemos sim observar o que temos ao nosso redor. Já paramos para pensar, para que a nossa vida exista, para que a nossa vida aconteça, precisamos de tantas outras vidas nos ajudando? Um exemplo, quando estamos ali nos alimentando, nos damos conta de que os alimentos que ali estão dispostos, para que ele chegasse ao nosso lar, ao nosso prato, à nossa mesa, muitas mãos ali trabalharam, muitas mãos ali se movimentaram para que eu pudesse me alimentar. É uma engrenagem com tanta sabedoria do nosso Pai Criador, para que a gente possa entender o funcionamento de que hoje estamos encarnados com esse corpo físico, em que precisamos cuidar, que precisamos amar, mas somos espíritos imortais. Viemos de Deus e a Ele retornaremos. Um caminho precisa ser percorrido. E nesse caminho já viemos em um grupo familiar. E muitas pessoas vamos conquistando ao longo desse caminho. Porque precisamos um do outro. E nesse sentido, então, queridos irmãos, nesse caminho percorrido, muitas vezes a gente acaba ficando no piloto automático, fazendo da nossa rotina, sem percebermos o quanto podemos extrair das lições que todos os dias temos, como o exemplo do alimento, que é muito necessário para o nosso organismo, mas também do alimento espiritual, da oração, da fé, da crença nesse Deus que nos ama com uma infinita sabedoria, que nos permite recomeçarmos a todo instante, que sabe que somos falíveis, que erramos, que tropeçamos. Como no Evangelho diz, atire a primeira pedra aquele em que nunca falhou, que nunca pecou. A todo instante, nós precisamos nos dar conta das palavras que proferimos, das ações que estamos desenvolvendo, o quanto somos instrumentos para a felicidade de alguém, para o desenvolvimento dos que estão à nossa volta, que cruzam o nosso caminho. O nosso sorriso, o nosso simples oi, o nosso tom de voz. Hoje, com a utilização da máscara, sobressai o olhar. E quanto o nosso olhar expressa o que temos aqui guardado no nosso coração. Que tenhamos esse olhar mais caridoso, esse olhar mais benevolente, esse olhar mais sensível às dores dos nossos irmãos. Esse olhar que pode expandir para que esse irmão se encoraje, tenha força na superação das suas provas, dos seus desafios. Como é importante nós também modificarmos o nosso campo vibratório, da energia que nos envolve, do nosso pensamento, que é muito rápido, porque assim também os amigos espirituais podem agir com mais facilidade, porque vão encontrar meios para nos intuir, para nos orientar, para nos sinalizar onde podemos ter as ferramentas necessárias para a gente ser feliz, para a gente dar conta das nossas tarefas e sempre pensar, a cada dia que se inicia é uma oportunidade de renovação. A todos os irmãos que retornaram
a pátria espiritual, com certeza, todos estão sendo acolhidos, amparados pelos nossos queridos amigos espirituais, mensageiros de Jesus. Façamos das nossas orações o nosso pensamento elevado, elevado no bem, nos bons sentimentos, porque chegam a todos eles. Com certeza, cada um de nós tem o seu tempo. Cada um de nós já experimentou ou está experimentando um momento de dor pelo retorno de algum irmão, de algum ente querido. Mas saibamos que há um Deus nos conduzindo. Sejamos humildes em reconhecer que precisamos sim ter fé, ter esperança, ter esse sentimento de gratidão, porque Deus jamais desampara nenhum de seus filhos. Queridos irmãos, sendo hoje então esse momento da leitura do Evangelho, da oração, lembrarmos de agradecermos a Deus por tudo que temos na nossa vida, com as pessoas que estão ao nosso entorno. E a ferramenta, o momento é de buscarmos na prece. E sendo assim, então, eu convido para que todos possamos fazer juntos a oração da cura, que nos diz assim: Divino Mestre, afastai-me de todo o estado mental impuro, inferior, mau e negativo, e de todas as más emoções, energias, forças, influências, interferências e vibrações, e de todos os maus pensamentos, princípios e sentimentos. E inundai-me, ó Espírito de luz e verdade, com as qualidades e virtudes construtivas, criativas e positivas, para que eu me aperfeiçoe, cresça, evolua e viva com espontânea naturalidade, individualidade e liberdade, semeando a boa semente em terra fértil, com saúde, paz e amor. Nesse instante, nós agradecemos a Deus, a Jesus e aos queridos amigos espirituais que estão sempre incansáveis em nos ajudar. Mas é importante também, convido a cada um para que em pensamento possa pensar em alguém, como uma forma de agradecimento. Que bom que temos muitas pessoas nos ajudando na nossa existência. E sendo assim, então, eu convido para que a gente possa pensar em alguém. Neste momento é uma pessoa, temos muitas, mas pense em uma. E com aquele sentimento, diz assim: eu agradeço por você ter me ajudado. O teu pensamento e teu coração vai sinalizar, te lembrando qual foi a experiência com essa pessoa em que tu se sentiu acolhido, seguro, auxiliado no que tu precisava. Desta forma, se todos os dias começarmos a ter esse hábito, quantas pessoas vamos poder agradecer por tudo que temos, vivemos e por tantas bênçãos recebidas. E numa das mensagens que a espiritualidade maior sempre nos permite que cheguem até nós, com muito respeito e carinho e profundamente agradecida, eu ouvi a seguinte frase que dizia assim: se perdoem, se ajudem, se amem.
Olha que profundidade e que bênção poder ouvir de um espírito amigo, querido, que nos ensina: se perdoem, se ajudem, se amem. Que Deus abençoe a cada um de nós, com muito carinho, com muita luz e com muita paz. Uma boa noite a todos.